Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao regresso da nova temporada do programa Tempo de Saúde, o programa que esteve em stand-by, digamos, agora na época de verão, na época de férias, mas agora regressamos já em força e na minha companhia, como não podia deixar de ser, tenho já o Dr. Dinis Carmo. Olá, muito boa tarde. Olá, Joana, muito boa tarde. As férias acho que correram bem? Correram, muito obrigado, e as suas também? Também correram muito bem. Obrigada. Estamos então de regresso para mais uma temporada de Tempo de Saúde, aqui no novo canal. O tema de hoje, vamos buscar um bocadinho aquilo que já chegámos a falar em junho, no penúltimo programa, se não estou em erro. É, porque sabe que uma vez terminada que está a época mais agradável do ano, que remédio temos nós se não voltar às nossas atividades habituais, não é verdade? E que no que diz respeito aqui ao tempo de saúde, vamos retomar os temas no ponto onde os deixámos. Ora, como com certeza você se lembra, nós no penúltimo episódio que gravámos em junho, falámos dos problemas do ombro e nomeadamente da coifa dos rotadores. E eu na altura disse que iria fazer mais um episódio para realçar um tema muito importante e que é o timing da cirurgia, ou seja, uma vez a indicação cirúrgica estabelecida para esta patologia, quando é que essa cirurgia deve ser efetuada? De maneira que, deixe-me começar por muito rapidamente repetir aquilo que já disse, no sentido de relembrar um bocadinho a memória dos telespectadores, dizendo que coifa dos rotadores é o nome que se dá coletivamente ao conjunto de pequenos músculos que nós temos aqui no ombro, por debaixo deste grande músculo que nós palpamos com toda a facilidade e que é o deltoide. A patologia da coifa dos rotadores é muito frequente, de tal maneira que está calculado que é responsável mesmo por cerca de 70% de todas as consultas de ombro que são feitas em ortopedia. E de uma maneira geral, assim e muito sumária, a principal patologia da coifa pode ser classificada em 3 grandes grupos, que são as tendinites, as tendinoses e as roturas. As tendinites são as inflamações agudas dos tendões dos músculos da coifa. As tendinoses são as inflamações crónicas, também ditas degenerativas. E degenerativas porquê? Porque estão relacionadas com o uso da peça, portanto com o desgaste, com a idade. E depois temos as roturas. Ora, nós hoje não vamos falar do tratamento nem de tendinites nem de tendinoses, porque eu entendo que, aliás, esse assunto já foi suficientemente tratado por nós em outros episódios do Tempo de Saúde. Mas há 2 aspectos relativamente, sobretudo às roturas, que eu queria chamar a atenção dos telespectadores. E o primeiro é o seguinte, é que se o tratamento das grandes roturas, como nós podemos ver, iremos poder ver no slide que iremos passar, o tratamento das grandes roturas, digamos que não oferece controvérsia, portanto toda a gente está de acordo que desde que elas sejam reparáveis, elas devem ser reparadas e naturalmente que isso tem de ser feito cirurgicamente. Infelizmente comprimidos ou ultrassons ou acupuntura para tratar roturas da coifa ainda não foram inventados. Já o tratamento das pequenas roturas, das roturas parciais, também ditas incompletas ou subtotais e, sobretudo, as ditas lesões degenerativas da coifa, mas ainda sem critérios de rotura, aqui o tratamento já é mais controverso. Mas eu, como digo, mais até do que neste episódio falarmos do tipo de tratamento, eu, como digo, queria me concentrar no timing da cirurgia. E porquê? Porque é a minha convicção que, num número muito grande de casos, esta cirurgia não é feita tão atempadamente quanto devia ser. E porquê é que isto acontece? A tendência de deixar passar e depois, se calhar, já estão num ponto em que já é mesmo quase que urgente fazer a cirurgia. Ora, exatamente, sabe, por todo um conjunto de razões subjetivas e objetivas, umas delas que se prendem com o doente, mas outras que, paradoxalmente, também se prendem com o médico assistente, há um número muito significativo de pessoas que têm tendência para fazer aquilo que diz aquele velho ditado português: não faças hoje aquilo que eventualmente poderás vir a fazer amanhã. E isto, em grande parte, também se passa porquê? Porque, repara, eu também já aqui disse no Tempo de Saúde, e creio que até mais que uma vez, que em ortopedia nós temos um problema e que é que isto é uma área onde se aleijam muitos, mas onde morrem poucos. Ora, se isto à partida é uma vantagem, porque naturalmente morrer é a última coisa que a maior parte de nós quer,
É evidente que, por outro lado, o facto das pessoas se aperceberem de que sofrem de uma situação que não põe a vida delas em risco, tem tendência a que as pessoas tenham tendência a protelar o tratamento. Ora, o que é que acontece? Acontece que, paradoxalmente, isto também pode ser, eu não vou dizer encorajado, que me parece uma palavra demasiado forte e até um quanto injusta, talvez consentido seja uma palavra mais, digamos, perto da realidade, pelo próprio médico assistente. E isto porquê? Porque, repare, eu acabei agora mesmo de dizer que a patologia da coifa é extremamente frequente, de maneira que casos não faltam. De maneira que se o doente decidir a uma consulta, por exemplo, de um hospital do Estado, do Sistema Nacional de Saúde, todos nós sabemos qual é o problema destas consultas, que há sempre enormes, longas filas de espera, as consultas sempre superlotadas, de maneira que eu acho que é perfeitamente compreensível, natural e humano, que o médico que vê o caso, posto perante um caso que já merecia atenção, mas que ainda não é grave, tenha tendência a protelar o tratamento destes casos em favor de outros mais urgentes que lhe aparecem. Ora, só que isto, evidentemente, que tem um grande problema. É que, repara, o que acontece na prática é que, se o médico vai seguir esta filosofia, o que isto quer dizer é que ele vai estar sempre a tratar dos casos mais difíceis. E que consequências práticas é que isto tem? Olha, é que ele, por exemplo, numa sessão operatória, em vez de tratar 5 doentes, só consegue tratar 2, ou, na melhor das hipóteses, 3. Mas há uma outra consequência também muito negativa, é que se ele trata os casos mais difíceis, isso quer dizer que muitas vezes os resultados também não serão os melhores. E isto é uma coisa que se transmite, é uma coisa que as pessoas passam de umas para as outras e, pior ainda, é algo de que o médico assistente, o médico de família se apercebe. E a percepção que ele começa a ter de que esta cirurgia, digamos, não é bem sucedida, ou que pelo menos não dá aqueles resultados que as pessoas esperariam, faz com que eles muitas vezes sejam os primeiros, digamos, a aconselhar as pessoas a não fazer a cirurgia enquanto, enfim, ainda podem ir andando, digamos assim. De maneira que, repare, nós temos aqui todas as condições criadas para um ciclo vicioso, para uma verdadeira pescadinha de rabo na boca, que não conduz a nada de bom, porque, quer dizer, o facto das pessoas adiarem a cirurgia leva a casos mais complicados, os casos mais complicados levam a piores resultados, os piores resultados levam a que os casos sejam adiados. E estamos nesta. Pronto. De maneira que eu, para ilustrar às pessoas exatamente qual é a diferença entre uma pessoa ser tratada atempadamente ou demorar a cirurgia, você sabe que eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade muito prática, daí eu achar que é capaz de não haver grandes probabilidades de eu poder vir a ser escolhido para o comitê de escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa. Eu resolvi trazer 2 doentes da minha prática recente que ilustram precisamente este caso. E eu queria começar por mostrar o caso de um senhor Joaquim, chamemos-lhe assim. Sim, o senhor que fez a cirurgia logo atempadamente e... Exatamente, fez atempadamente. O que se passou foi o seguinte, quer dizer, este senhor tem 57 anos de idade, ele trabalha numa metalurgia, portanto, repare, tem uma atividade que obriga, digamos, a um trabalho pesado, significativo. Estão sempre em movimento. Ele começou a ter dores que interferiam, digamos, com o seu trabalho, de maneira que começou pelo médico do trabalho, foi ao médico da companhia de seguros, que lhe fez uns exames, e esses exames revelaram que ele tinha uma alteração degenerativa da coifa, ainda sem critérios de ruptura. De maneira que o meu colega começou, e muito bem, eu faria exatamente a mesma coisa, por lhe receitar repouso, medicamentos, fisioterapia, só que isso não deu resultado, para ele ir aliviando, para ver se resolvia a situação. Pronto. Só que isto realmente não teve sucesso, daí passaram-se para as infiltrações. O Sr. Joaquim, quando veio à minha consulta, já tinha feito 3 infiltrações do ombro, com resultados aleatórios, de maneira que eu propus-lhe fazer-lhe uma cirurgia. Uma mini-cirurgia, aquelas cirurgias que nós também já falamos aqui, que são feitas com o artroscópio, portanto com aquela ótica que, através de uma câmara, é ligada à televisão, o que nos permite ver aquilo que nós estamos a fazer. São aquelas cirurgias que eu não sei porque as pessoas não são muito invasivas, exatamente, a vantagem é essa. E aí eu dizer que são aquelas cirurgias que as pessoas, saberá Deus Nosso Senhor porquê, têm a mania de dizer que são a laser. O laser não tem nada a ver com isto. Deve confundir.
mas confundem, não sei, talvez pelos pequenos orifícios. Acontece que, portanto, eu operei o Sr. Joaquim e as pessoas vão poder ver no vídeo que eu trouxe que, passados 3 meses, o Sr. Joaquim estava feliz e contente e já conseguia, portanto, mexer o ombro, digamos, movimentar o ombro praticamente na sua totalidade. De tal maneira que ele, nesta fase do campeonato, até já me estava a falar em retomar as suas atividades profissionais. Já agora deixe-me acrescentar que ele, quando recorreu aos meus serviços, ele já estava há cerca de 1 ano na situação de baixa, repare, com todos os problemas, digamos, com todas as consequências, a nível profissional, económico e até mesmo psicológico, que uma situação destas acarreta. Sim, que implica. Sim, não é? São sempre Pronto. situações. Ora bem, agora em segundo lugar, depois vem o segundo. temos o caso da Dona Joaquina, chamemos-lhe assim. Eu ainda tentei arranjar um nome feminino que rimasse com assim, mas parece que não existe, ou pelo menos eu não fui capaz de o encontrar. E sabe que o caso da Dona Joaquina é muito curioso por duas situações. Olha, e a primeira é que a primeira vez que esta senhora me veio consultar não foi por causa do seu ombro esquerdo, foi por causa do ombro direito. E isto foi há cerca de 4 anos. Portanto, eu na altura detectei que ela tinha uma situação muito semelhante à do Sr. Joaquim e naturalmente propus-lhe o mesmo tratamento. Só que ela não teve pelos ajustes e nunca mais me apareceu. Durante 4 anos não a vi. O que é que ela andou a fazer exatamente não sei. Com certeza que andará a fazer, só ela que sabe, andará a fazer realmente alguns tratamentos alternativos que terão dado algum resultado. O problema é que ela, entretanto, começou a queixar-se do ombro esquerdo e as dores eram de tal maneira violentas que aí realmente já não havia alternativo que lhe valesse e ela apareceu no meu consultório precisamente a pedir, portanto, para ser operada. Bom, de maneira que eu aqui, se me permite, eu vou abrir um parênteses na história da Dona Joaquina para chamar a atenção para outra razão que eu também acho muito pertinente para que realmente o tratamento destas situações não sejam adiadas. É que, repara, é muito frequente, eu até diria mesmo que é típico nestas situações, quem sofre de um ombro muito rapidamente começar a sofrer do outro. Sim, porque depois também acaba por, como é que posso explicar, sacos ou qualquer tipo de peso. Se dói este ombro, passa para este, mas depois este também fica descompensado um do outro. Sim, claro. Ou seja, repara, acaba por influenciar os dois. Porque habitualmente aquilo que, como é evidente, aquilo que é habitual é habitualmente as pessoas começarem a sofrer ou terem problemas, primeiro no ombro dominante. Mas também é perfeitamente natural e compreensível que a pessoa, começando a ter dores no ombro, comece a exercitar mais o outro. De maneira, o que é que acontece? Isto é mesmo característico destas situações, as pessoas, algumas semanas ou poucos meses depois, começarem a sentir num ombro aquilo que sentiam no outro. De maneira que, repara, se isto acontece, se efetivamente estas dores são violentas, está a ver a situação dramática em que a pessoa se pode, de momento, encontrar, quer dizer, com dores nos 2 ombros, sobretudo se é uma pessoa já de uma determinada idade, que vive sozinha, ou devido ao seu estado civil, ou porque realmente, entretanto, a descendência já está no outro lado qualquer. Infelizmente nós sabemos que cada vez mais temos pessoas da idade a viver sozinhas, de maneira que está a ver na situação dramática em que muitas vezes estas pessoas podem colocar. Ok? Portanto, isto acho que é outra razão que as pessoas devem ponderar para tentarem fazer o tratamento, digamos, atempado. Regressando agora à Dona Joaquina, ela, portanto, quando veio à minha consulta, portanto, eu pedi-lhe os exames habituais neste tipo de situações, e que no caso dela foi o raio-x e uma ressonância, e aquilo que os exames revelaram é que, contrariamente ao Sr. Joaquim, ela não só tinha já uma ruptura completa da coifa, como os telespectadores irão poder ver no diapositivo que nós trouxemos, mas inclusivamente era uma ruptura de enormes dimensões e de uma grande complexidade. De maneira que, naturalmente, aquela ruptura teve de levar uns pontos, o que quer dizer que, depois de levar uns pontos, a Dona Joaquina teve de ficar com o ombro imobilizado num aparelho, numa ortótese, que eu também trouxe para mostrar. E isto porquê? Porque, reparem, que aqueles pontos que os telespectadores tiveram a oportunidade de ver não têm, nem de longe nem de perto, força suficiente para a pessoa poder começar a mexer.
Aliás, nem que tivessem, se a pessoa começasse a mexer o ombro livremente, iam dar logo... o que ia acontecer, ou rompeu os pontos, ou se calhar o músculo tornava a romper. Está a ver a ideia? De maneira que nestes casos é habitual o doente ter de ser imobilizado, portanto com esse tal imobilizador, com esse tal aparelho, com essa ortótese, e eu no caso da Dona Joaquina mantive-a imobilizada por 2 meses. De maneira que eu trouxe um pequeno filme da Dona Joaquina ao fim de 3 meses, ou seja, exatamente no mesmo período de tempo do Sr. Joaquim. A Dona Joaquina está muito satisfeita. E está muito satisfeita porquê? Porque deixou de ter dores. De maneira que estava feliz da vida, a tal ponto que até já me estava a falar, agora já me estava a falar de ser operado ao outro ombro. Coisa que eu não faço tensões de fazer tão cedo, porque como os telespectadores vão poder verificar, esta senhora ainda tem uma limitação de movimentos do ombro muito acentuada, o que é resultante, digamos, da cicatriz, do processo cicatricial da intervenção, da imobilização. Portanto, esta senhora ainda tem pela frente dela longos meses de recuperação que ela terá de fazer em casa e com a ajuda de um terapeuta. Naturalmente que, enquanto ela não recuperar minimamente, digamos, a função daquele braço, é evidente que eu nem me passa pela cabeça ir lhe operar o ombro contralateral. De maneira que, pronto, eu acho que estes dois exemplos são paradigmáticos. Sim, e mostram exatamente a diferença entre a cirurgia ser feita numa altura, na boa altura, sim, numa fase mais inicial da doença, ou depois numa altura em que realmente ela já atingiu muito mais avançada, muito mais complicada de tratar. E, por exemplo, nesses casos no estado mais inicial ou no estado mais avançado, a própria cirurgia também já é um bocadinho diferente, depois, ou o método, digamos assim, é na mesma similar? Quer dizer, é similar no sentido em que hoje em dia a maior parte destes casos são todos eles feitos por artroscopia. Pronto. Agora, é evidente, como eu digo, como você compreende, isto é como tudo, quer dizer, se você tem um carro que tenha um pneu furado, aquilo leva tanto tempo a reparar. Se em vez de um pneu furado tiverem os 4 pneus e os amortecedores também tiverem uma desgraça e os calços dos travões também, Deus me livre, é evidente que tudo isso complica. E, portanto, naturalmente que a cirurgia, tecnicamente, é muito mais difícil, naturalmente que é muito mais demorada, por isso é que eu disse que o médico assistente, se vai fazer isso, depois em vez de tratar 5 doentes, já só consegue tratar 2. E é evidente que os resultados também, muitas vezes, também não são os melhores. Porque eu também já disse aqui várias vezes no tempo de saúde que um dos problemas que nós temos nesta área, portanto na ortopedia, é que nós não temos, de uma maneira geral, peças novas para colocar. Quer dizer, mesmo quando as temos, por exemplo, como seja o caso das próteses, uma pessoa tem uma artrose da anca, tem uma artrose do joelho, também pode ter uma artrose do ombro, que são muito menos frequentes, mas também acontece. Nós podemos pôr uma prótese, só que aquilo é uma peça artificial. E, de uma maneira geral, nunca é de esperar que a função seja tão boa como da original. Quer dizer, isto deixemos de fantasias, não é? Pronto, mas como dizia eu que aquilo que nós tentamos fazer é pegar naquilo que está lá, pegamos numa peça que está avariada e tentar arranjá-la dentro do melhor que podemos e sabemos. Mas é evidente que peças novas para meter não há, de maneira que se realmente quanto mais a pessoa deixa estragar, digamos, os tecidos, é evidente que mais demorada a recuperação e piores os resultados. Muito bem, doutor. E assim acho que conseguimos dar por terminado este episódio desta temporada sobre este tema então da coifa dos rotadores. Não sei se há mais algum aspecto que gostaria de relevar. Não, espero eu que as pessoas tenham percebido a mensagem principal. E também o facto dos vídeos também mostram acho que são realmente muito elucidativos. Pronto, nós no próximo episódio... E voltamos então no próximo episódio. Exatamente, vamos continuar a descer, continuando aquela metodologia que tem orientado, digamos, os últimos episódios do tempo de saúde, vamos descer e em vez do ombro vamos falar do cotovelo.
Muito bem, por isso já sabe, no próximo episódio o tema será sobre o cotovelo, mas pode ver e rever também, não só agora este episódio do regresso desta nova temporada, mas também da temporada anterior em novumcanal.pt e em todas as nossas plataformas sociais. Por isso já sabe, muito boa tarde e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.